No programa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre sustentabilidade, ecologia, transportes alternativos. E o nosso convidado é o vereador pelo PPS de São Paulo, Ricardo Yang. Não perca, daqui a pouco. As agressões ao meio ambiente são todas as ações humanas que prejudicam a natureza, ou seja, o planeta no qual todos nós vivemos. Neste sentido, as principais formas de ataque são a poluição do ar, principalmente pela queima dos chamados combustíveis fósseis, ou então a poluição das águas, dos lençóis freáticos, dos rios, dos lagos, dos oceanos, com a utilização de poluentes domésticos ou até industriais, a poluição da terra por intermédio da utilização dos chamados pesticidas na agricultura, ou ainda o desmatamento descontrolado de áreas inteiras, que acaba provocando a desertificação de enormes zonas e contribuindo, então, com o chamado aquecimento global. A pergunta que nós colocamos no ar hoje é a seguinte: que ações cada um de nós pode tomar no sentido de contribuir com os princípios básicos da sustentabilidade? Não jogando lixo na rua, mantendo as plantas limpas e preservando bem para que não haja enchente e acabe com as plantas. O primeiro cuidado que a gente tem é com a limpeza, né? A gente tem que cuidar de não jogar coisas na rua, a limpeza em geral, que a gente às vezes vê as pessoas com esse descuidado, né? Começando pela casa da gente, né? Separando o lixo, eu separo os lixos descartáveis, o lixo orgânico, coloco tudo separadinho. Acho que começa por dentro de casa. Preservação do meio ambiente, sustentabilidade, problemas dos grandes centros urbanos. Estes e outros assuntos serão debatidos dentro de instantes pelo pastor Denis Munhoz e seu convidado no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Ricardo Yang é empresário nascido em São Paulo, capital, e foi presidente do Instituto Etos e da Associação Brasileira de Franchising. Com visão empreendedora, transformou a empresa da família, a Escola de Idiomas IASIG Internexus, num dos maiores cases de franquias do mundo. Na juventude, participou de movimento estudantil nas lutas contra a ditadura e pelas liberdades democráticas. É pós-graduado em administração de empresas. À frente do Instituto Etos, teve importante participação em fóruns internacionais. Ricardo Yang foi também o iniciador do Pacto de Integridade de Combate à Corrupção e pioneiro na luta pela sustentabilidade, como um dos disseminadores da Carta da Terra no Brasil e signatário do manifesto Brasil com S. Participou da fundação do Movimento Nossa São Paulo e do Fórum Amazônia Sustentável. Em 2010, Ricardo Yang foi candidato a senador por São Paulo na chapa de Marina Silva. Não se elegeu, mas obteve mais de 4 milhões de votos. Em 2012, se elegeu vereador na cidade de São Paulo pelo PPS com 42.098 votos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora, como você está vendo aí na sua tela, se você quiser participar, enviar suas perguntas para os nossos convidados, você pode acessar através do site, do Facebook, do Twitter, do WhatsApp. Você pode encaminhar a sua pergunta e nós passaremos essa pergunta ao nosso convidado. A relação de convidados você pode acessar já através do nosso site. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite nós recebemos aqui, com muito prazer, o vereador pelo PPS de São Paulo, Ricardo Yang. Vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber o senhor aqui. Prazer é todo meu. E vamos aproveitar que o conhecimento do vereador, a experiência do vereador, em alguns assuntos que são de interesse. Nós falamos de sustentabilidade, conversava um pouco com o vereador agora a respeito do novo plano diretor da cidade, ecologia, esses problemas que afetam o dia a dia de quem mora em São Paulo, não só em São Paulo, em qualquer grande cidade. Como São Paulo está se preparando para esses desafios, vereador? Essa é uma boa pergunta e eu aproveito a oportunidade para falar para o telespectador e que para nós entendermos a política no município, nós temos que entender o que nós estamos enfrentando como tendência das megacidades no século XXI. Nós estamos vivendo um processo que a humanidade nunca viveu antes, que é uma urbanização vertiginosa. Só para nós termos uma ideia aqui no Brasil, na década de 60, nós éramos aproximadamente 60 milhões de habitantes, sendo que apenas 40% moravam em cidades.
Hoje, 70 anos depois, nós estamos com um pouco mais de 200 milhões de habitantes, 87% morando na cidade. 87%. Então, nesse intervalo de tempo, nós tivemos um processo de urbanização não planejado, absolutamente caótico, que resultou nesses maciços metropolitanos. Então, só para falar aqui da nossa realidade, nós somos quase 18 milhões na região metropolitana, sendo que na cidade de São Paulo nós somos mais de 11 milhões de habitantes. Pois bem, não tínhamos uma preocupação com o meio ambiente. A questão do meio ambiente era um recurso disponível, né? E até todos então, achavam era infindável, né? Exatamente, né? E o que acabou acontecendo é que esses processos de urbanização criaram um fenômeno parecido com esse fenômeno astronômico dos buracos negros, né? Os buracos negros são aquelas estrelas cuja a capacidade gravitacional é tamanha que nem a luz escapa, por isso buracos negros. As cidades acabaram se tornando buracos negros em relação aos serviços ambientais, porque dissiparam todos os serviços ambientais e começaram a demandar serviços ambientais de um raio de até 200 quilômetros no seu entorno. A questão da água ilustra isso melhor do que nada, né? Nós estamos ainda numa crise hídrica muito séria e quando nós falávamos alguns anos atrás de que a situação da água aqui era pior do que a do Nordeste, as pessoas achavam graça. Mas hoje está bastante claro que São Paulo deixou de produzir água há muito tempo. E como é, vereadora? Deixou de produzir água. Como é que é a produção da água? Há 50 anos atrás, Denis, as casas tinham um poço. O lençol freático da cidade não era tão contaminado. Tinha algumas regiões já contaminadas, aquela região de Santo Amaro e tal, tinha alguma contaminação. Mas a maioria das áreas da cidade não eram contaminadas. Os mananciais não eram cobertos, não eram asfaltados, não eram canalizados. Então, nós tínhamos uma produção de água bem razoável. Até que nós começamos a canalizar os mananciais. Depois nós começamos a canalizar, a ter uma política de monopólio do serviço da água, né, através da Sabesp. E muita gente se lembra da Sabesp proibindo, e achávamos isso bom, não é que achávamos ruim, né? Que a Sabesp proibindo o uso de água de poço porque a água da Sabesp era tratada e isso era saudável, né? E com isso o que aconteceu? A cidade perdeu a sua capacidade de produzir água localmente. Nós temos o sistema Cantareira, começou a mostrar os seus limites, porque quando ele foi feito, a região metropolitana tinha metade do tamanho que tem hoje, né? E aí nós perdemos a capacidade de produzir água. E a água produzida, por exemplo, ali na região da Berrini, né, perto do Pinheiros, todo prédio que era feito ali encontrava o lençol freático, porque ali é várzea de rio. Encontrava o lençol freático. E o que as construtoras faziam com essa água? Porque pela legislação essa água não pode ser consumida, porque não está nos padrões da Sabesp, jogava fora para o rio, né? E assim por diante, né? E a história de construir também na várzea, perto do rio, é uma coisa que no mundo inteiro não é feito, né? Pois é. Aqui as principais vias, as vias marginais aqui de São Paulo, tanto a Tietê quanto Pinheiros, pelo próprio nome, né, são a margem do rio. Quer dizer, quando chove, o rio enche mesmo. Exatamente. Se constrói ali uma via, se impermeabiliza ali a 10 metros do leito, 20 metros do leito do rio, não dá para esperar outra coisa, né? Exatamente. E aí qual é a grande orientação hoje no mundo inteiro em relação às grandes cidades? O planejamento urbano ele deve ser regenerador de serviços ambientais. Nós tivemos o caso da Cascade em Nova York, que sofreu uma situação muito parecida com a nossa, e chegaram à conclusão que era melhor regenerar os mananciais, as áreas de drenagem da cidade, do que tentar fazer mais reservatórios, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para o telespectador, que o grande desafio das megacidades hoje é a regeneração dos seus serviços ambientais. Então, água,
a questão da qualidade do ar, está aí toda a produção do Dr. Paulo Saldiva, né, que comprova o quanto a má qualidade do ar tem onerado a saúde, né, e quanto de fatalidades nós temos tido por causa do ar. Né? É um inimigo invisível. Né? O inimigo invisível. Uma coisa que é menos discutida são as ilhas de calor. Né? Na medida que a vegetação foi sendo destruída, nós começamos a ter ilhas de calor. As ilhas de calor, elas trazem uma variação de até 14 graus na mesma cidade. Muita coisa. Muita coisa, principalmente na Zona Leste. E o que acontece com as ilhas de calor? Desculpe, a Zona Leste onde tem mais incidência é a das região ilhas de calor? mais quente, onde tem menor cobertura verde e é exatamente onde se tem mais calor. E aí o que acontece? Quando vêm as nuvens, ao invés de elas precipitarem no entorno da cidade ou de forma homogênea em torno da cidade, não, elas se precipitam em cima da ilha de calor. E aí aquelas enxurradas incríveis, né, as trombas d'água que a gente tem tido na cidade, e nada é retido porque não cai nas zonas dos reservatórios. Então a gente tem as enchentes e continuamos sem água. Né? Então só estou dando alguns pequenos exemplos para o telespectador de como a gestão pública hoje tem que estar voltada para a regeneração dos serviços ambientais. Aí como é que nós olhamos para a administração pública com essa ótica? Toda habitação popular ou não, né, mas é que nessa gestão a questão da habitação popular é muito forte, tem que estar ambientalmente dentro dos princípios de construção sustentável. Então, toda a construção, porque onde é que são as ZEIs? As zonas de interesse social, né, para adensamento de habitação em São Paulo. Então, perto das zonas mananciais, ali perto da Guarapiranga, da Billings, né? Então, toda a política habitacional precisa ser acompanhada de construção sustentável. Hoje já tem tecnologia para isso. Quando nós falamos de política de mobilidade na cidade, que é absolutamente necessário se tirar os carros das ruas, né, em São Paulo, nós temos que falar de um sistema de mobilidade que use a energia mais limpa possível. Né? Agora, a Prefeitura está para fazer uma relicitação do transporte na cidade. Um dos pontos de discussão é o quão de energia limpa os novos ônibus que serão licitados terão na frota. Desculpe, só um parênteses. E o controlar, que foi implantado, se não me engano, pelo ex-prefeito Kassab? Kassab. Foi válido, não foi? Muito se criticou sobre isso, mas na minha opinião, resolveu? Na minha opinião, a política era correta, mas encaminhada de uma forma não correta. O que era correto? São Paulo tem que ter controle das emissões de gases de efeito estufa. Tem que ter. Né? A emissão veicular é responsável por um percentual significativo dos nossos problemas de poluição. No entanto, fazê-lo apenas com uma empresa, com uma concessionária, tem riscos enormes. Independentemente dos serviços da Controlar, que eram satisfatórios, o problema é que você tinha uma única concessionária responsável pela qualidade do ar em São Paulo. E o prefeito, quando ele resolveu romper o contrato com a Controlar, ele assumiu o compromisso de substituir por um outro sistema, que não aconteceu. Então, esse inverno, por exemplo, você deve estar sentindo isso, nossos telespectadores devem estar sentindo, nós estamos sofrendo, muita gente com tosse seca. Principalmente crianças, idosos. Né? Muita gente usando nebulizador, né? Enfim. Então, a segunda coisa é que a política pública precisa estar subordinada a uma visão de sustentabilidade. E ela existe. Né? O Movimento Mundial da Rede das Cidades Sustentáveis preparou 12 princípios de gestão das cidades que obedecem aos princípios da sustentabilidade. Inclusive, no meu mandato e na campanha, nós trabalhamos muitos desses princípios e o próprio prefeito assinou o compromisso com os 12 princípios das cidades sustentáveis. E aí vem uma terceira dimensão, Denis, que é como é que funciona a política. E talvez esse seja um ponto interessante para o
o telespectador. Nós, em geral, não gostamos de política, né? A população já não criou gosta. um certo escudo, né? Ali uma prevenção. Quando se fala em político, em política, não dizer sem motivo ou com motivo, aí é uma outra análise, mas que existe, existe. Existe uma prevenção? Não, e nós podemos ser muito sinceros. Eu sei, desde que você está sendo elegante comigo, porque eu estou vereador, mas a instituição menos valorizada em São Paulo, que foi pior ranqueada na pesquisa que foi feita pelo IBOP, é a Câmara dos Vereadores. Então, e por que as pessoas não gostam da política? Porque a política é vista, primeiro, como uma atividade não muito ética, e segundo, uma atividade que as pessoas não se sentem participantes. E por que as pessoas não se sentem participantes? Porque a gente se acostumou a olhar para a política como uma atividade bipolar, né? Ou as pessoas são de direita, ou elas são de esquerda, ou elas são coxinhas, ou elas são petralhas, ou elas são situação, né? Ou elas são oposição, ou elas são maioria, ou são minoria. Então, todo tema político, em vez de se construir consensos, não, se constrói dissensos. Então, você imagina, o desafio de uma cidade que emula essa característica dos buracos negros que eu disse. Uma cidade que precisa de uma gestão em cima de princípios sustentáveis. É uma cidade que precisa de um tipo de política que lide com a complexidade. E quanto mais bipolar é o processo político, menos se lida com a complexidade. Você concorda? Então, eu sou, sei lá, do partido A. Tenho que ser contra o B, porque eu vou ser contra o B. Você contra o B. Nessa questão da água foi incrível. Foi incrível, né? Porque toda vez que se criticava a questão da água, o partido, o PSDB, né, que é o partido do governo do estado, defendia, né? E toda vez que se discutia a necessidade da prefeitura de participar de soluções hídricas, né, o PT dizia que isso não era problema do prefeito, era problema do Estado. Então, ninguém queria pegar batata quente. Ninguém queria pegar batata quente. E o problema é que a batata quente está com você, está comigo, está com o telespectador. Que pagamos tá com impostos, que votamos os políticos que estão lá. Exatamente, né? Somos todos nós. Então, a política numa grande cidade hoje exige uma visão de complexidade, né? Um entendimento complexo. Eu vou te dar um exemplo que está super na moda agora aqui na cidade, que é essa discussão dos taxistas e da Uber. Né? Esse aplicativo. E olha que interessante, Denis e telespectador. Todo mundo já há alguns anos diz que a gente precisa tirar carro da rua, né? Porque a cidade não comporta, porque ninguém suporta o trânsito, etc. Bom, essa administração começou a fazer algumas inovações importantes nesse sentido, né? Criou os corredores de ônibus, todo mundo criticou muito no começo, mas aos poucos a cidade foi assimilando. Criou as ciclovias, quer dizer, é uma administração que está começando a trabalhar o conceito multimodal. Você, para andar na cidade, você pode usar vários meios de transporte. Você pode andar a pé um trecho, andar de bicicleta outro, pegar ônibus, pegar metrô, pegar trem da CPTM. Bom, essa é a ideia. A ideia é que você tenha uma oferta difusa, mais lógica na sua rede, de forma que você não precise de carro, que você possa... Bom, a classe média está respondendo. E a classe média está deixando o carro em casa. Inclusive, os filhos da classe média estão até deixando de comprar carros. É um fenômeno, para a minha geração, parece uma coisa inconcebível, né? O símbolo da nossa emancipação quando eu tinha 18 anos era um carro. Né? Trabalhava para isso, enfim. E o que aconteceu? Começou a haver uma pressão muito grande sobre o sistema de táxis. Uma demanda muito grande. Nós temos 33 mil táxis na cidade de São Paulo. Estima-se que a demanda hoje seja de 45 a 50 mil táxis em São Paulo. Bom, começou a haver uma procura maior do que a oferta. Aí, a oferta em São Paulo é dada através de uma licença chamada alvará. Esses alvarás começaram a ficar caros, eles não podiam nem ser comercializados. Começaram a ficar caros. Aí, o que aconteceu?
aqueles taxistas que não conseguem mais pagar o alvará viram na Uber uma saída. Porque lá na Uber, no vácuo da lei, do entendimento da lei, eles não precisam de alvará. E aquilo que eles pagavam para o alvará, eles compram um carro de luxo. Né? Porque eles pagavam 3 mil de licença de alvará e agora eles vão para a Uber e começam a... O mercado se regula. O mercado começou a se regular. Bom, aí os taxistas viram a Uber como uma grande inimiga. Né? Inclusive, a semana passada tivemos casos aí, foram até já identificados, não sei se foram detidos alguns taxistas. Um foi detido. Um foi detido, né? Taxista não, motorista. Taxista, exatamente. Que agrediram o motorista da Uber. E que parece que não era da Uber, né? Parece que ele era motorista particular, se eu não me engano. Ele era da Uber. Era da Uber. Mas, então, os taxistas começaram a ver o grande inimigo da Uber. Né? E a Uber dizendo, nós não somos inimigos dos taxistas, nós estamos num outro conceito de transporte, que é o transporte compartilhado, etc, etc. O verdadeiro problema não é estar a favor dos taxistas contra a Uber ou a favor da Uber e contra os taxistas. Né? A classe média toda que está sofrendo essa dificuldade de táxi está defendendo a Uber. Os taxistas, como categoria, se fecharam em torno do ataque à Uber. E não é nenhuma coisa nem outra, é o sistema de alvará represado, que é controlado pela prefeitura e pelos sindicatos, que precisa ser modificado, precisa ser atualizado para o século XXI, para uma mega cidade, com todas essas coisas que a gente começou a falar no início da entrevista. Então, a tendência dos políticos em geral é se alinhar de um lado ou se alinhar do outro lado, da população, se alinhar de um lado, se alinhar do outro lado, da mídia, se alinhar de um lado. Quando o problema... Que é errado. É outro. O problema é sistêmico e tem que ser trabalhado sistemicamente. Agora nós estamos com uma proposta, eu e alguns vereadores, de uma reformulação total no sistema. Mas eu estou pegando esse exemplo justamente para dizer que uma cidade complexa, como é a cidade de São Paulo, exige o exercício de uma política complexa, né? Que não é... daquele partidarismo raso. Não, que envolve negociação. Negociação, construção conjunta de soluções, colaboração entre governos. E esse é o grande desafio. Na Câmara, hoje a gente tem esse enorme desafio. Agora, uma das coisas a argumentação que muitos concordam e utilizam é o seguinte: tudo quando se fala de sustentabilidade, de ecologia, de redução, implica num custo inicial alto. Então, para muitos, fala, a coisa esbarra aqui. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas para começar a fazer sai caro e ninguém está jogando dinheiro fora, a administração pública também está sem dinheiro. Então, aí é que a coisa trava. É por aí mesmo? Olha, eu adoro usar o exemplo das mães para explicar a sustentabilidade, né? Porque a definição da Comissão Brundtland, né, que foi a Comissão Especial das Nações Unidas para definir a sustentabilidade, é de que a sustentabilidade é uma forma de desenvolvimento que não priva as gerações futuras dos recursos que as gerações presentes tiveram para satisfazer as suas necessidades. O paradoxo nessa formulação é de que o mundo das gerações futuras terá mais pessoas do que da geração presente. Então não significa só manter os recursos, os mesmos recursos para gerações futuras. Significa ampliá-los, portanto, regenerá-los. Né? Onde é que a gente faz isso? A gente faz isso, as mães fazem isso muito bem. Né? Quando a mãe tem um filho, ela pensa sempre em que ela precisa fazer para que o futuro daquele filho seja melhor do que o dela. Então, se ela tem que passar noites em claro porque o filho está doente, ela vai passar. Se tiver faltado no trabalho para acompanhar o filho no hospital e ficar em fila do SUS, vai ficar. Se ela tiver que sacrificar qualquer coisa pessoalmente para garantir a saúde do filho ou a educação para o filho, ela vai fazer. E ela faz isso no presente, na presunção de que o filho dela, ao ter acesso a esses recursos, a esse cuidado, será um indivíduo melhor no futuro. Né? Então é simples, nós sabemos fazer isso. Nós temos essa alteridade enquanto seres humanos, exatamente. Então, essa coisa de que sustentabilidade custa é igual a mãe, né, que não fez nada pelo filho no presente
E depois o filho vai ficar doente, vai ter desembolsos altos porque não teve uma ação preventiva com o filho. Ou amanhã o filho foi muito mal na escola, vai ter que pagar professor particular, vai ter que gastar muito mais com a educação para que ele tenha uma oportunidade. Então, não é que o custo é alto ou não. Nós temos que trabalhar com o conceito de tempo. E tempo, no capitalismo, é um recurso escasso. Escasso e Ninguém caro. gosta de fazer investimentos que levem tempo. Porque isso custa muito dinheiro. Mas vai custar na saída ou vai custar... Não, uma hora vai ter que ser feito. Exatamente. Agora, precisa ver se ainda dá tempo. Na hora que decidirem, precisa ver se dá tempo de fazer. Porque esse também é um risco que se corre, né? Inclusive, nessas últimas não tá dando, reuniões, Denis. o pessoal está falando, O problema é que não isso tá aqui dando. já não dá mais, esquece, vamos procurar uma outra O alternativa. problema é que não está dando, e não é à toa que da COP de Copenhague, em 2009 para agora a COP de Paris, que é a Convenção das Partes das Nações Unidas para a questão da mudança climática, foi uma mudança radical. Finalmente, há concordância para a COP de Paris e o mundo inteiro vai fazer um pacto em torno dessa questão dos recursos naturais e da emissão dos gases de efeito estufa. E passando agora para setembro, né, pelas metas do milênio da sustentabilidade, né, as ODS, né, que foram pactuadas em Copenhague, agora finalmente se chegou a uma conclusão. Então, o que a gente vê é que lentamente o mundo está começando a olhar para isso. Ao mesmo tempo, nós, graças a Deus, vivemos um século XXI de alta tecnologia e processos tecnológicos estão se desenvolvendo muito rápido. A questão da energia solar hoje consegue ser mais barata do que energia térmica em muitos lugares do mundo já, né? E vai cair mais. A energia eólica, né? Tanto a energia solar como a eólica, elas produzem energia localmente, então você não precisa de linhas de transmissão, o impacto das linhas de transmissão sobre as florestas, como na Amazônia. E às vezes o grande custo é a linha de transmissão, né? Não é nem a implantação. Ontem a ministra Isabela estava num debate, aliás, ontem vimos um desses momentos especiais, foi o lançamento da Frente do Clima, né, de algumas entidades como Etos, CEBEDES, empresas, né, como Walmart, CPFL, etc., e o debate era com o Joaquim Levy, né, o ministro da Fazenda, com Isabela Teixeira, que estavam debatendo o conceito de desenvolvimento sustentável. E a ministra Isabela disse, está impossível fazer hidrelétrica. Não só pelo impacto que tem nas florestas, está impossível fazer porque a linha de transmissão destrói a floresta, numa extensão que a gente não pode mais admitir, né? Então, tudo isso para dizer que a tecnologia hoje, ela vai nos ajudar muito, já está ajudando, né? A lâmpada LED. São Paulo vai substituir toda a sua iluminação. Mas o secretário esteve aqui falando sobre isso. Exatamente. Um custo mais baixo que vai ser diluído em 5 anos se paga. Só 5 com a anos se economia paga e vai durar 30 energia. anos, né? Então, nós temos hoje a oportunidade, se tivermos consciência real da questão da sustentabilidade, em usar tecnologias adequadas. A questão da política dos resíduos sólidos está avançando, aqui na cidade começa a avançar. Os próprios supermercados hoje são um espaço de conscientização permanente do consumidor em relação a isso, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está no limite do limite, nós estamos tendo a oportunidade de reverter muitas As coisas. pessoas estão, parece que, acordando para esse assunto. Vereador, eu queria agradecer a presença do senhor. Infelizmente, nosso tempo já está se esgotando. E queria deixar à sua disposição algo que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Denis. Uma delícia estar aqui com você. Ficaríamos horas conversando. Verdade. Agradeço o telespectador e, por favor, mandem suas perguntas. Nós ficaremos muito felizes em poder respondê-las. Muito Vereador, obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.